Londres, 1812. Névoa matinal dissolveu lentamente sobre ruas de paralelepípedos de Mayfair, revelando imponentes mansões cujas fachadas de pedra Portland refletiam a promessa de um dia glorioso. Dentro da residência Blackwood, na prestigiosa Berkeley Square, senhorita Eleanor Patton contemplou sua reflexão no espelho oval de sua câmara com uma mistura de resignação e melancolia que nenhuma jovem mulher deveria experimentar na véspera de seu próprio baile de noivado. Aos 22, Elela Nena possuía uma beleza singular que desafiava os padrões convencionais de Vieira. Seu cabelo castanho escuro, herdado de sua avó galesa, caía em ondas naturais que nenhum modelador de cachos poderia completamente domar. Seus olhos, castanhos profundos como âmbar, aquecidos pelo sol, carregavam uma inteligência que frequentemente desconcertava cavalheiros mais tradicionais. Sua pele clara, pontilhada com discretas sardas, sua mãe constantemente sugeria cobrir com pó de arroz, possuía uma luminosidade que nenhum cosmético poderia replicar. Pita Elela Nena, devemos terminar de prender seu cabelo, insistiu Harriet, sua dama de companhia desde a infância, segurando um arsenal de alfinetes e fitas de seda. A modista chegará dentro da hora para a prova final de seu vestido e sua mãe ficará profundamente angustiada se não estivermos preparadas. Elela Nena suspirou, virando da janela, onde observava preparativos no jardim abaixo. Tendas listradas subiam como cogumelos depois de uma tempestade, enquanto criados transportavam cadeiras douradas e mesas cobertas com toalhas de linho imaculadas. O baile daquela noite celebraria seu noivado oficial com o Visconde Richard Ashworth, um arranjo meticulosamente orquestrado entre seu pai, um barão respeitável mas endividado, e a ambiciosa família Ashworth. Harriet, você acredita ser possível amar alguém imposto sobre nós? A mulher mais velha pausou, alfinete suspenso no ar. Amor, minha querida, frequentemente floresce onde menos esperamos. Alguns casamentos começam com paixão e terminam em indiferença. Outros começam com respeito e crescem para algo mais profundo. Mas e se não há nem paixão nem respeito? Eleanor apertou sua voz, um sussurro carregado com vulnerabilidade. E se há apenas vazio? Harriet colocou os alfinetes e colocou suas mãos nos ombros de Elela Nena, encontrando seus olhos na reflexão do espelho. Então, minha querida, você encontra força dentro de si mesma, como todas as mulheres de nossa posição sempre tiveram antes que Eleanor pudesse responder. Batidas autoritárias anunciaram a chegada de Lady Blackwood. Sua mãe entrou em um turbilhão de seda azul celeste e determinação maternal, seus olhos varrendo Eleanor com avaliação crítica. Eleanor, querida, por que você não está propriamente vestida? O dia avança rapidamente e temos 1000 detalhes para supervisionar. Lady Blackwood se aproximou, ajustando um cacho rebelde com dedos impacientes. Este noivado é a salvação de nossa família. Você entende isso, não entende? Sim, mãe. O Visconde Ashworth é um par excepcional, aparência distinguida, conexões políticas impecáveis, e aquela propriedade sura, eles dizem, que rivaliza com as melhores da região. Ela pausou, seu olhar suavizando momentaneamente. Eu sei que você tem suas reservas, querida, mas você aprenderá a apreciá-lo. É assim que funciona em nossa esfera. Eleanor mordeu sua língua, contendo as palavras que ameaçavam transbordar. Como ela poderia explicar à sua mãe que suas reservas iam muito além de caprichos juvenis? Que nos 6 meses desde o anúncio informal de seu noivado, Richard Ashworth havia se revelado vaidoso, condescendente e profundamente desinteressado em qualquer aspecto de sua personalidade, não envolvendo sua aparência ou massa. Suas conversas, quando ele dignou-se a tê-las, giravam exclusivamente em torno de suas próprias realizações, cavalos que ele havia adquirido, salários que ele havia ganhado, discussões políticas nas quais ele havia participado no parlamento.
Quando Helena ousou mencionar seu interesse em literatura, ou os livros de história que ela devorava, ele sorriu com indulgência paternal e sugeriu que ela ocupasse seu tempo com bordado como convinha a uma futura viscondessa. A propósito, Lady Blackwood acrescentou, indo para a porta, Lady Ashworth mencionou que Richard está particularmente ansioso para vê-la esta noite. Aparentemente, ele tem uma surpresa planejada. Seu sorriso sugeria que ela considerava isso um bom presságio. Quando a porta fechou atrás de sua mãe, Helena permitiu-se afundar na cadeira, sua cabeça pesada sob o peso das expectativas. Harriet retomou seu trabalho em silêncio, seus dedos habilidosos transformando os cachos rebeldes de Helena em um arranjo elaborado adequado para a ocasião. O resto da manhã passou em preparativos frenéticos. A modista chegou com o vestido de noivado, uma confecção deslumbrante em cetim marfim, com bordado de fio de prata, que capturava a luz a cada movimento. Helena permitiu que a vestissem, ajustassem e embelezassem como uma boneca valiosa, sua mente vagando para lugares distantes, enquanto seu corpo permanecia obedientemente imóvel. Foi apenas no início da tarde, durante um breve momento de solidão roubada em meio ao caos dos preparativos, que Eleanor encontrou refúgio na biblioteca de seu pai. O quarto, com suas paredes forradas com volumes encadernados em couro e o cheiro reconfortante de papel envelhecido e tinta, sempre fora seu santuário. Ela puxou um volume de Mary Wollstonecraft da prateleira, permitindo que as palavras da autora a envolvessem como uma bomba. As ideias sobre os direitos das mulheres e a importância da educação feminina ressoaram profundamente dentro de Helena, que sempre sentira que sua própria educação fora negligenciada em favor de realizações superficiais consideradas mais apropriadas para uma dama. Escondendo-se dos preparativos, irmãzinha, Helena se assustou, quase deixando cair o livro. Seu irmão William encostou-se à ombreira da porta, um sorriso simpático suavizando suas feições aristocráticas. Aos 26, William era tudo o que se esperava de um herdeiro, responsável, bem educado e profundamente protetor de sua irmã mais nova, meramente buscando um momento de paz antes da tempestade. Você chegou mais cedo do que o esperado. William entrou na biblioteca, fechando a porta lá atrás dele. Eu não perderia o baile de noivado de minha irmã, Helena, embora cada fibra do meu ser deseje fazê-lo. Vendo sua expressão surpresa, ele continuou. Não me olhe assim. Você acha que eu não notei o quão infeliz você tem estado? Eleanor desviou o olhar, incapaz de sustentar o gentil escrutínio de seu irmão. Minha felicidade pessoal é irrelevante. Pai deixou claro que as finanças da família dependem deste casamento. As dívidas de jogo que ele acumulou, os investimentos falhos, a fortuna Ashworth é nossa única salvação. Malditas as dívidas. William explodiu, surpreendendo-a com sua veemência. Você é minha irmã, não um sacrifício a ser oferecido no altar da conveniência financeira. Ele se aproximou pegando suas mãos. Helena, se você realmente não pode suportar a ideia de se casar com Ashworth, eu encontrarei um caminho. Eu venderei minha comissão, hipotecarei minha futura herança. Não, Eleanor interrompeu firmemente, apertando suas mãos. Você trabalhou demais para sua posição no regimento. Eu não deixarei você sacrificar seu futuro pelo meu. Ela forçou um sorriso. Além disso, talvez eu esteja sendo excessivamente dramática. Richard não é cruel. Ele é simplesmente distante. Talvez, com o tempo, possamos desenvolver algum tipo de entendimento mútuo. William estudou seu rosto, claramente insatisfeito, mas respeitando sua decisão. Muito bem, mas prometa-me uma coisa, Helena. Se Ashworth algum dia lhe causar verdadeiro sofrimento, você virá a mim imediatamente. Entendido. Eu prometo. Uma batida na porta interrompeu o momento em que o mordomo anunciou que o primeiro contingente de convidados havia começado a chegar. Tempo, aquele tirano implacável,
havia esgotado seu breve descanso. O baile de noivado na residência Blackwood foi, por todos os padrões externos, um triunfo absoluto. Velas e lustres de cristal projetavam luz dourada sobre a assembleia de convidados elegantemente vestidos. A orquestra posicionada na galeria superior encheu o salão de baile com melodias que convidavam ao movimento e à conversa animada. Mesas carregadas com iguarias, fazões assados, tortas elaboradas, frutas cristalizadas e champanhe francês contrabandeado, apesar do bloqueio napoleônico, demonstravam a generosidade do anfitrião. Eleanor estava ao lado de Richard Ashworth na linha de recepção, cumprimentando convidados com sorrisos ensaiados e gratidão apropriada. Richard, devastadoramente bonito em seu casaco de veludo azul meia-noite e colete bordado, desempenhou o papel de noivo devotado com perfeição prática. Sua mão repousava possessivamente em sua cintura, seu sorriso irradiando satisfação proprietária. "Você está particularmente charmosa esta noite, minha querida", ele murmurou durante um breve intervalo entre cumprimentos, sua voz carregando aquele tom de condescendência que ela havia aprendido a reconhecer. O vestido adequadamente realça sua figura. "Obrigada, meu senhor." Embora, ele continuou, seus olhos examinando-a criticamente, aquelas sardas ainda estão bastante pronunciadas. "Eu devo insistir que você aplique mais pó de arroz no futuro. Uma viscondessa deve apresentar uma aparência impecável." Elela Nena sentiu suas bochechas corar, não com lisonja, mas humilhação. Antes que ela pudesse formular uma resposta, a chegada de Lady Worthington, uma matrona formidável, conhecida por sua língua afiada e conexões impecáveis, exigiu a atenção deles. "Senhorita Peyton, Lord Ashworth." Lady Worthington cumprimentou-os com um majestoso aceno de sua cabeça emplumada. "Que celebração magnífica! Embora eu deva dizer, Lord Ashworth, você surpreendeu a sociedade com sua escolha. Muitos esperavam que você tivesse pego Lady Sophia Beaumont." O comentário, entregue com aparente inocência, mas malícia inconfundível, pairou no ar como uma fumaça corrida. Elela sentiu Richard enrijecer ao lado dela. "Lady Sophia é certamente uma jovem encantadora." Richard respondeu suavemente. "Mas Elela possui qualidades que considero mais valiosas em uma esposa." Primordialmente, ele acrescentou com um sorriso que não alcançou seus olhos. "Conexões familiares extremamente úteis." A franqueza brutal da declaração, reduzindo seu valor a dote e as relações comerciais de seu pai, cortou Eleanor como uma lâmina afiada. Lady Worthington ergueu suas sobrancelhas, claramente deliciando-se com a gafe social, antes de desculpar-se para buscar champanhe. "Richard, isso foi honesto." Ele interrompeu impacientemente. "Francamente, Eleanor, você não pode ser tão ingênua a ponto de acreditar que nosso casamento é baseado em sentimentos românticos tolos. Somos pessoas práticas fazendo um arranjo prático. Você ganha um título e segurança. Eu ganho acesso às operações de transporte de seu pai e um belo apêndice ornamental para eventos sociais." A crueldade casual de suas palavras deixou Eleanor momentaneamente sem fala. Ela sempre soubera que o casamento era arranjado, mas ouvir sua redução a mero objeto de transações comerciais, declarado tão friamente, cercada por centenas de convidados celebrando sua suposta união feliz, foi uma humilhação de uma ordem inteiramente diferente. "Com licença," ela conseguiu, sua voz surpreendentemente firme, apesar da tempestade furiosa dentro. "Eu preciso de um momento." Sem esperar por sua permissão, Eleanor afastou-se, navegando pela multidão com um sorriso fixo que mascarava seu tumulto interior. Ela cumprimentou conhecidos automaticamente, suas respostas educadas fluindo sem pensamento consciente, enquanto ela desesperadamente procurava uma saída do salão de baile sufocante. Ela encontrou refúgio temporário no terraço, onde o ar noturno oferecia alívio do calor opressivo e escadas curiosas.
Londres se estendia diante dela, milhares de luzes cintilantes pontuando a escuridão como estrelas terrestres. Ela agarrou a balaustrada de pedra, seus nós dos dedos alargando com a força de seu aperto enquanto ela lutava para recuperar a compostura. Perdoe minha intrusão, mas você parecia estar em considerável angústia. A voz masculina, profunda e carregada de genuína preocupação, fez Ellen virar abruptamente. Um cavalheiro emergiu das sombras do terraço onde ele aparentemente estivera observando a cidade em contemplação solitária. Mesmo na luz difusa das lanternas do jardim, sua presença comandava a atenção. Ele era alto, construído com o físico atlético de alguém que praticava esgrima regularmente, cabelo preto como a asa de um corvo, emoldurava um rosto de beleza severa. Testa alta, nariz aristocrático reto, mandíbula forte. Mas eram seus olhos que prendiam a atenção. Azul profundo como o oceano antes de uma tempestade, carregado com inteligência penetrante e algo mais, uma profundidade de experiência, sugerindo familiaridade íntima com o sofrimento. Elelanena o reconheceu instantaneamente, embora eles nunca tivessem sido formalmente apresentados. Nicholas Blackwood, Duque de Thornfield, era uma figura lendária na sociedade de Londres. Aos 33, ele havia se tornado duque tragicamente jovem após as mortes prematuras de seu pai e irmão mais velho em um acidente de caça. Ele havia herdado um ducado em desordem financeira e, através de investimentos brilhantes e reforma agrária progressiva, o transformou em uma das propriedades mais prósperas da Inglaterra. Mas não era sua fortuna ou título que o tornavam um objeto de fascínio constante. Era sua reclusão deliberada. O Duque de Thornfield raramente comparecia a eventos sociais, recusava convites para caçadas reais e, mais intrigantemente, nunca demonstrou interesse romântico em nenhuma das inúmeras jovens mulheres apresentadas a ele ao longo dos anos. Rumores abundavam sobre as razões para sua solidão autoimposta, de tragédia romântica secreta à misantropia aristocrática. Vossa Graça, Elelanena apressou-se fazendo uma reverência desajeitada enquanto rapidamente enxugava qualquer evidência de lágrimas incipientes. Perdoe-me. Eu não percebi que mais alguém estava aqui. Eu deveria retornar ao por favor, não fuja por minha conta. Nicholas interrompeu gentilmente, avançando para a luz. Eu pareço ter desenvolvido uma reputação como um ogro social, mas eu lhe asseguro, eu não mordo. Um leve sorriso suavizou suas feições severas, pelo menos não sem significativa provocação. Apesar de tudo, Elelanena sentiu um sorriso involuntário puxar em seus lábios. Eu não acredito que você seja um ogro. Vossa Graça, meramente seletivo, diplomaticamente fraseado, ele reconheceu com aprovação. Ele se aproximou da balaustrada, mantendo distância respeitosa enquanto olhava para a cidade. Eu sou Nicholas Blackwood, embora eu suponha que você já saiba disso. E você é a senhorita Elelanena Petton, a razão para a celebração desta noite. Anteriormente, sim. Elelanena respondeu antes que pudesse censurar a si mesma. Embora a celebração pareça um termo excessivamente generoso para o que equivale a um leilão público. Os olhos de Nicholas voltaram-se bruscamente para ela, vivo interesse evidente em seu olhar. Perdoe minha franqueza, Sra. Petton, mas isso soa notavelmente como descontentamento com seu iminente noivado. Elelanena hesitou, dividida entre o decoro social e a necessidade desesperada de honestidade com alguém, qualquer um que pudesse entender. Havia algo na presença do Duque, uma qualidade de atenção genuína, livre do julgamento social usual que convidava à franqueza. Você manteve sua reputação por evitar o matrimônio com admirável consistência, Vossa Graça, ela disse cuidadosamente. Posso presumir que você entende a diferença entre união escolhida e imposta. Eu entendo muito bem, Nicholas respondeu, sua voz assumindo um tom mais escuro. Embora minhas razões para evitar o altar sejam consideravelmente diferentes do que eu imagino que as suas são para desejar escapar dele.
E quais são suas razões? Em vez de ofender-se com a impropriedade da pergunta, Nicholas pareceu considerar se deveria responder. Porque eu testemunhei em primeira mão como casamentos, baseados em obrigação em vez de afeto genuíno, lentamente destroem almas. Meus próprios pais existiram em um estado de guerra civil educada até suas mortes, cada um profundamente miserável, mas incapaz de escapar das expectativas sociais que os uniam. Ele pausou, seu olhar distante com memória. Eu jurei que nunca infligiria tal destino a mim mesmo ou a outra pessoa. A honestidade crua de sua confissão tocou algo profundo dentro de Helena. Então, você escolheu a solidão? Eu escolhi a autonomia. Ele corrigiu gentilmente. Há uma diferença. Solidão implica falta. Autonomia sugere escolha. E se alguém não tem escolha? Nicholas virou-se para encará-la totalmente. Aqueles olhos penetrantes, parecendo ver através de máscaras sociais cuidadosamente construídas para a mulher real por baixo. Então ele disse deliberadamente: talvez se torne necessário criar escolhas onde nenhuma parecia existir. Antes que Helena pudesse questionar o que ele queria dizer, a porta do terraço abriu-se abruptamente. Richard Ashworth emergiu, seu rosto torcido em irritação mal disfarçada. Eleanor, eu estive procurando por toda parte, ele disse bruscamente, mal reconhecendo a presença do Duque. É extremamente rude de sua parte abandonar seus próprios convidados. As pessoas estão perguntando. Lord Ashworth, Nicholas interrompeu, sua voz carregando a autoridade inata de alguém acostumado a ser obedecido. A senhorita Patton estava meramente tomando ar. Salões de baile podem se tornar opressivamente quentes, como você certamente reconhece. Richard finalmente notou o Duque, e sua atitude mudou instantaneamente de irritação para bajulação excessiva. Vossa Graça, que honra extraordinária ter sua presença esta noite. Eu não percebi que você havia aceitado o nosso convite. Eu me encontrei inesperadamente disponível. Nicholas respondeu friamente, seu desgosto pela mudança comportamental de Richard evidente em seu tom. E estou imensamente satisfeito por ter feito, pois tive a oportunidade de conhecer a senhorita Patton, uma jovem mulher de notável inteligência e graça. O elogio entregue com calma sinceridade que contrastava nitidamente com as observações condescendentes anteriores de Richard fez Helena corar genuinamente pela primeira vez naquela noite. Richard, no entanto, parecia vagamente preocupado com a atenção que o Duque dedicava à sua noiva. Sim, bem, Helena possui certas qualidades que considero adequadas, embora ela ainda exija considerável refinamento antes de ser apresentada na corte. A observação desdenhosa pairou no ar como um insulto deliberado. Eleanor sentiu a humilhação queimar através dela, não meramente por causa da grosseria de Richard, mas porque ela estava sendo diminuída diante de alguém cuja boa opinião ela de repente muito desejava. Os olhos de Nicholas se estreitaram perigosamente. Pelo contrário, Lord Ashworth, eu diria que é a senhorita Patton quem demonstra refinamento ao tolerar tal comportamento ingrato. Uma noiva deveria ser tratada com reverência, não como uma posse inferior exigindo correção constante. Richard pausou, reconhecendo a repreensão, mas claramente incerto como responder a um duque cuja posição social vastamente excedia a sua própria. Eu certamente, Sua Graça. Eu não quis. Contenção importa pouco quando o impacto é tão claramente prejudicial. Nicholas continuou implacavelmente. Ele virou-se para Helena, sua expressão suavizando. Senhorita Patton, posso ter a honra de solicitar a próxima dança? Eu acredito que a orquestra está começando uma valsa. A pergunta foi mais do que mero um convite social. Foi uma linha de vida oferecida a alguém se afogando. Bela Eleanor a agarrou com gratidão. Seria meu prazer, Vossa Graça. Richard abriu sua boca, provavelmente para protestar, mas fechou-a novamente ao reconhecer a futilidade de discutir com alguém da posição de Nicholas.
Ele observou com impotência ferina, enquanto o Duque de Thornfield oferecia seu braço a Elelanena e a levava de volta ao salão de baile. O murmúrio que varreu o salão de baile quando o Duque de Thornfield e a noiva da noite entraram juntos foi quase audível. Conversas falharam, cabeças viraram e leques de damas flutuaram com energia renovada enquanto a fofoca começou a circular em velocidade alarmante. Nicholas parecia completamente indiferente à sensação que eles causavam. Ele guiou Elelanena para a pista de dança com confiança tranquila, posicionando-a com sua mão em sua cintura, enquanto capturava sua mão enluvada na outra. Quando a música começou, ele a conduziu através da valsa com graça praticada, sugerindo extenso treinamento, apesar de sua reputação por evitar tais eventos. "Você percebe?" Eleanor murmurou, tentando ignorar o peso de centenas de olhos os observando. "Nós acabamos de fornecer à sociedade de Londres fofocas suficientes para durar semanas." "Bom," Nicholas respondeu tranquilamente. "Deixe-os falar. Talvez a conversa mude de você como vítima da arrogância de Ashworth para você como uma mulher capaz de capturar a atenção até mesmo do mais recluso dos duques." Elelanena olhou para cima para encontrar aqueles olhos azuis profundos fixos nela com uma intensidade que fez seu pulso acelerar. "Mas não é verdade. Nós acabamos de nos conhecer." "Verdade," Nicholas disse pensativamente. "É frequentemente menos importante do que a percepção na maquinaria social. E se a percepção que criamos esta noite lhe concede alguma medida de respeito que seu noivo falha em fornecer, então eu considero nosso subterfúgio justificado." A valsa continuou e Eleanor encontrou-se relaxando em seus braços, sua liderança tão confiante que ela quase podia esquecer o escrutínio da multidão. "Por que você está fazendo isso?" Ela perguntou suavemente. "Você não me conhece. Você não tem obrigação de intervir em meu nome." Nicholas ficou em silêncio por vários momentos, sua expressão pensativa. "Minha irmã mais nova, Beatrice, encontra-se em uma posição não dissimilar à sua, noiva de um barão que a vê como pouco mais que produtora de ar e governanta glorificada. Eu a observei sua alegria natural ser gradualmente extinta ao longo de seu noivado." Sua mandíbula apertou visivelmente. "Eu sou incapaz de alterar as circunstâncias de Beatrice sem causar a ela maior dano social. Mas talvez eu possa oferecer a você, senhorita Patton, uma alternativa que minha irmã não possui." "Que alternativa?" "Termine seu noivado com Ashworth," Nicholas disse simplesmente, como se estivesse discutindo o tempo. "Case-se comigo em vez disso." Elelanena tropeçou, apenas a rápida reação de Nicholas a impedindo de cair completamente. Ela olhou para ele, certa de que havia entendido mal. Perdoe-me. Eu pensei que você disse eu propus casamento." Ele confirmou calmamente, continuando a conduzi-la através da valsa como se ele não tivesse acabado de virar seu mundo de cabeça para baixo. Embora talvez proposto seja um termo muito generoso para o que foi essencialmente uma declaração de intenção. "Mas você não me conhece," Elelanena repetiu, sua mente lutando para processar o absurdo da situação. "Nós conversamos por menos de uma hora. Você evita o matrimônio como a praga. Isso não faz sentido algum." "Pelo contrário, faz todo o sentido," Nicholas respondeu. "Eu a observei durante toda esta noite, senhorita Patton. Eu vi como você suportou condescendência e insulto de um homem que deveria sentir-se grato meramente por sua atenção. Eu testemunhei sua graça sob pressão, sua inteligência em nossas conversas breves mas reveladoras, e sua recusa em comprometer sua integridade, mesmo quando seria mais fácil simplesmente conformar." Ele pausou, permitindo que o peso de suas palavras se estabelecesse. "Eu evito o matrimônio porque me recuso a entrar em união baseada em falsidade e conveniência vazia. Mas casamento baseado em respeito mútuo e parceria honesta,
Isso é inteiramente diferente. Mas isso ainda seria arranjado. Elelanena protestou, mesmo enquanto seu coração acelerava com a possibilidade impossível que ele apresentava, apenas com mais honestidade sobre os termos. Exatamente. Nicholas concordou. Nós entraríamos nisso com olhos completamente abertos, ambos claramente entendendo o que oferecemos e recebemos. Você ganha um título, proteção de um homem que claramente não a valoriza apropriadamente e liberdade para buscar quaisquer interesses que você desejar. Eu ganho uma esposa inteligente capaz de gerenciar os aspectos sociais do ducado que eu acho tedioso e uma parceira que entende que nosso arranjo não exige falsas exibições de afeto não sentido. A música estava diminuindo, sua valsa chegando ao fim. Helena sabia que tinha segundos antes que fossem separados por obrigações sociais, antes que a realidade se reafirmasse e esta conversa surreal terminasse. Você está completamente sério. Completamente, Nicholas confirmou. Eu não espero uma resposta imediata. O que eu proponho é extraordinário e merece cuidadosa consideração. Mas ele acrescentou enquanto a música cessava inteiramente. Eu oferecerei esta observação final. Em nossa breve conversa esta noite, eu a tratei com mais respeito genuíno do que seu noivo demonstrou publicamente. Em horas de celebração, supostamente honrando vocês dois. Se isso não indica claramente a diferença entre nossos caracteres, nada o fará. Ele a acompanhou para fora da pista de dança, curvando-se sobre sua mão com impecável formalidade. Eu pensarei em você com interesse, senhorita Patton. Caso você decida que minha proposta merece consideração, você pode enviar uma mensagem para minha residência em Grosvenor Square. Até então, eu lhe desejo boa noite e minhas sinceras felicitações por seu noivado, qualquer que seja aquele que você finalmente escolher. Com isso, o Duque de Thornfield partiu, deixando Eleanor parada no meio do salão de baile, sua mente girando com a proposta extraordinária e a escolha impossível agora diante dela. O resto da noite passou em uma névoa surreal. Elelanena sorriu, conversou, dançou com outros cavalheiros e aceitou congratulações com graça mecânica, mas sua mente permaneceu fixada na proposta do Duque. Cada vez que Richard aparecia ao seu lado, possessivo, ressentido pela atenção que Nicholas lhe havia concedido, o contraste entre os dois homens tornava-se mais gritante. Foi por volta da meia-noite, quando os convidados finalmente começaram a partir, que Elelanena se encontrou exausta, não meramente fisicamente, mas emocionalmente. Ela recuou para sua câmara assim que o decoro permitiu, dispensando Harriet com garantias de que ela poderia se preparar para dormir sozinha. Sentada diante de sua penteadeira, removendo os alfinetes elaborados de seu cabelo, Elelanena estudou sua reflexão. A mesma jovem mulher que havia olhado naquele espelho esta manhã parecia fundamentalmente alterada. Em meras horas, tudo o que ela havia aceitado como inevitável havia de repente se tornado incerto. Mary, o Duque de Thornfield. A ideia era absurda, imprudente, completamente irracional. Eles eram estranhos. Ele havia admitido francamente que não a amava, que ele nunca poderia. O casamento que ele propôs era transação, não transformação. E ainda ele a tratava com respeito, falado a ela como uma igual intelectual, não como uma criança precisando de orientação. Oferecido a ela escolha quando tudo em sua vida até aquele momento havia sido ditado por outros. E havia algo em seus olhos, aquela profundidade de compreensão nascida do sofrimento pessoal, sugerindo que ele entendia o que significava estar presa por expectativas impossíveis. Uma batida gentil em sua porta interrompeu suas reflexões. Entre, ela chamou, esperando Harriet com alguma mensagem de sua mãe. Em vez disso, William entrou, ainda vestido em suas roupas de noite, sua expressão séria. Precisamos conversar, Eleanor, sobre o Duque de Thornfield. O coração de Elelanena afundou.
Você ouviu? A cidade inteira ouviu, parece, William respondeu, fechando a porta atrás dele. Lady Worthington foi gentil o suficiente para me informar que o Duque demonstrou extraordinário interesse em você esta noite. Ela, é claro, especulou que era meramente piedade cavalheiresca pelo tratamento deplorável de Ashworth, mas ele pausou, estudando seu rosto atentamente. Mas eu a conheço, irmãzinha. Algo mais aconteceu. Elelanena hesitou, então decidiu pela honestidade. William sempre fora seu aliado mais confiável. Ele me pediu em casamento. Para o crédito de William, ele não colapsou em choque dramático ou explosão indignada. Em vez disso, ele afundou na cadeira perto da lareira, processando esta informação com a cuidadosa deliberação que caracterizava sua abordagem a todos os assuntos sérios. Nicholas Blackwood, Duque de Thornfield, o homem que recusou incontáveis erros e evitou o matrimônio por uma década, pediu sua mão em casamento após conversa de menos de uma hora. William esfregou sua testa. Perdoe-me, mas eu devo perguntar, você tem certeza de que entendeu corretamente? Talvez ele estivesse meramente expressando simpatia por sua situação de uma maneira inadequadamente fraseada. Ele foi perfeitamente claro. Eleanor garantiu. Ele propôs matrimônio baseado em respeito mútuo e parceria honesta. Nenhuma pretensão de afeto romântico, mas genuína consideração por meus desejos e autonomia. William ficou em silêncio por um longo momento. E o que você respondeu? Nada ainda, Eleanor admitiu. Ele me concedeu tempo para considerar. Mas William, sua voz quebrou ligeiramente. Eu não posso prosseguir com o casamento. Com Richard esta noite deixou isso inegavelmente claro. Ele me vê como um acessório, algo a ser exibido e corrigido à sua conveniência. O Duque, inversamente, falou comigo como se minhas opiniões importassem, como se eu fosse uma pessoa de valor além da minha massa. Eleanor, você entende que quebrar seu noivado com Ashworth causaria enorme escândalo. William apontou gentilmente. Especialmente para casar com um homem que você acabou de conhecer, independentemente de quão elevado seu título. Haveria acusações de impropriedade, especulação sobre comprometer sua virtude. Eu sei, Eleanor interrompeu. Mas, William, qual é a alternativa? Casar com um homem que abertamente me despreza. Passar minha vida sendo criticada e diminuída. Tornar-me como mãe. Toda vibração e alegria lentamente esmagadas sob o peso de um casamento sem amor. A menção de seus pais fez William encolher-se visivelmente. Ele também havia testemunhado sua união infeliz. A maneira como o espírito de sua mãe havia murchado ao longo dos anos, até que pouco restasse além da obediência vazia às expectativas sociais. Se eu apoiar isso, William disse finalmente, e ajudá-la a escapar do noivado com Ashworth, pai nunca me perdoará. As dívidas permanecerão. A família enfrentará ruína financeira. Eu sei, Eleanor sussurrou miseravelmente. E é por isso que não posso pedir isso a você. Eu prosseguirei com o casamento com Richard, como sempre foi o plano. O Duque, ele foi uma gentil aberração, um momento de fantasia antes que a realidade se reafirmasse. Espere. William levantou-se abruptamente, começando a andar pelo quarto. Apenas espere um momento. Sua expressão mudou de preocupação para algo mais calculista. A fortuna do Duque de Thornfield é reputadamente vasta, muito maior que a de Ashworth. William, nós não podemos, Eleanor começou, horrorizada pela implicação. Não extorsão, seu irmão interrompeu rapidamente. Mas considere se o Duque é sincero em sua proposta. Certamente ele entende que quebrar seu noivado existente causará complicações financeiras para sua família. Um homem de seu calibre e recursos não faria tal oferta sem considerar as consequências práticas. Eleanor sentiu a esperança começar a despertar em seu peito, rapidamente temperada pela cautela. Você está sugerindo que eu peça ao Duque para quitar as dívidas do pai como condição de nosso casamento? William,
Isso tornaria nosso arranjo tão transacional quanto o meu noivado com Richard. Não, William corrigiu. Isso o tornaria honesto sobre seus termos. O Duque mesmo disse que prefere clareza à falsidade, não disse? Muito bem, então, seja clara. Se ele deseja sua mão, se ele realmente valoriza sua autonomia e bem-estar, como ele afirma, então ele entenderá que você não pode deixar sua família em ruína para buscar sua própria felicidade. O argumento tinha lógica inegável. Elela Nena mordeu seu lábio, considerando. E se ele recusar? E se a proposta inteira foi um impulso momentâneo que ele já lamenta? Então você terá sua resposta sobre seu verdadeiro caráter. William disse simplesmente. E nós encontraremos outro caminho juntos. Mas Elela Nena. Ele ajoelhou-se diante dela, pegando suas mãos. Você merece mais do que uma vida de desespero silencioso. Se este duque pode oferecer algo melhor, então isso pelo menos merece exploração. Elela Nena apertou as mãos de seu irmão, gratidão inundando através dela. Você me ajudaria, mesmo sabendo que pai ficará furioso. Pai criou suas próprias circunstâncias através de jogos imprudentes e investimentos tolos. William respondeu, amargura tingindo sua voz. Não é sua responsabilidade sacrificar sua felicidade pelos erros dele. Se ele ficar zangado, que sua raiva seja direcionada a mim. Eu posso suportar. Você não deveria ter que. Lágrimas queimaram nos olhos de Helena. Obrigada. Então está decidido. William perguntou. Você escreverá ao Duque. Helena respirou fundo, sentindo o peso e a liberdade da decisão simultaneamente. Sim, amanhã eu enviarei uma mensagem para Grosvenor Square. William beijou sua testa gentilmente. Então eu sugiro que você descanse. Amanhã será um dia extraordinário, de um jeito ou de outro. Ele pausou na porta. Pelo que vale a pena, Eleanor, eu vi a maneira como Thornfield olhou para você esta noite. Talvez não seja amor. Ainda não. Mas foi respeito, até admiração. Essa é uma fundação melhor do que a maioria dos casamentos em nossa esfera pode reivindicar. Quando a porta fechou atrás de William, Elela Nena retornou ao espelho. A jovem mulher olhando de volta parecia diferente agora, não meramente alterada, mas transformada. Pela primeira vez em sua vida, ela estava prestes a fazer uma escolha que era inteiramente sua. Ela dormiu pouco naquela noite, sua mente alternando entre excitação e terror sobre o que amanhã traria. A carta chegou à residência do Duque de Thornfield, em Grosvenor Square, meio da manhã, entregue por mensageiro discreto, instruído a aguardar uma resposta. Nicholas estava em seu escritório revisando relatórios de seus vários investimentos quando seu secretário anunciou a correspondência. Ele reconheceu a caligrafia elegante, instantaneamente sentindo algo apertar em seu peito. Antecipação misturada com apreensão, ele dispensou o secretário antes de quebrar o selo, desdobrando o pergaminho com um cuidado que beirava a reverência. Vossa Graça, sua proposta na noite passada me deixou em um estado de considerável contemplação. Que você ofereceu uma alternativa quando nenhuma parecia existir, é uma generosidade pela qual sou profundamente grata. Que você o fez com base em breve observação do meu caráter, fala de uma percepção que acho notável. No entanto, eu devo abordar esta questão com completa honestidade que você defende. Quebrar meu noivado existente com Lord Ashworth causaria não meramente escândalo social, mas severas consequências financeiras para minha família. As dívidas que motivaram o arranjo original permanecem e meu pai não possui meios para quitá-las independentemente. Se sua proposta foi genuína, se você realmente deseja parceria baseada em respeito mútuo e termos honestos, então eu devo apresentar condições que podem alterar ou até mesmo reenviar sua oferta para casar com você. Eu precisaria de garantias de que minha família não sofrerá ruína financeira como resultado. Eu peço isso não por ganância, mas por responsabilidade para com aqueles que me criaram e amaram.
Eu entendo que isso torna nosso arranjo potencial exatamente o tipo de transação mercenária que você expressou desejo de evitar. Se você escolher retirar sua proposta com base nisso, eu não guardarei ressentimento. Você me deu um vislumbre de possibilidade. Eu continuarei a valorizar mesmo que permaneça irrealizada. Se, no entanto, você considerar meus termos aceitáveis e desejar discutir detalhes, eu o receberia em Berkeley Square às 2 geeks ou esta tarde. Meus pais estarão ausentes, uma circunstância conveniente dada a natureza delicada de nossa potencial discussão. Com sincera consideração, Elelanena Peton. Nicholas releu a carta 3 vezes, admiração crescendo a cada leitura. Onde outras mulheres poderiam ter aceitado sua proposta com gratidão servil ou a rejeitado inteiramente, Eleanor demonstrou precisamente a qualidade que ele mais admirava. Honestidade pragmática, temperada por genuína consideração pelos outros. Ela não havia solicitado sua intervenção financeira como um direito, mas a apresentou como uma realidade prática que ele precisava considerar. Mais importante, ela havia oferecido a ele uma saída graciosa, reconhecendo que suas condições poderiam tornar o arranjo inaceitável para ele. Mas a Elelanena não entendeu, ou talvez entendeu muito bem, que foi precisamente esta honestidade que confirmou sua decisão da noite anterior. Ela não era uma debutante tola, buscando um duque rico para salvá-la. Ela era uma mulher inteligente, navegando uma situação impossível com notável dignidade e integridade. Nicholas puxou uma folha de papel fresco e pegou sua caneta. Sua resposta foi breve, mas inequívoca. Senhorita Patton, suas condições não são meramente aceitáveis, mas esperadas. Um homem que propõe matrimônio sem considerar as circunstâncias práticas de sua noiva é tolo ou egoísta. Eu me esforço para não ser nenhum dos dois. Eu estarei em Berkeley Square precisamente às 2. Traga seu irmão se desejar. Esta discussão impactará a sua família, e ele merece estar presente para garantias sobre minhas intenções. Incidentalmente, sua franqueza não torna nosso arranjo mais mercenário, mas sim mais respeitável. Eu prefiro honestidade sobre finanças a falsas protestações de sentimentos não sentidos qualquer dia até esta tarde. Nicholas Blackwood, Duque de Thornfield. Ele selou a carta, entregando-a ao mensageiro em espera com instruções para entrega imediata. Então ele virou-se para seu secretário, que havia esperado discretamente no corredor. Agende uma reunião com meu advogado para a primeira coisa amanhã de manhã, ele instruiu. Eu precisarei de documentação preparada rapidamente. Acordos de casamento, liquidações de dívidas, transferências de fundos. Detalhes virão após minha nomeação esta tarde. O secretário, um homem de meia-idade que havia servido a família Blackwood por décadas, permitiu-se uma rara expressão de surpresa. Vossa Graça está planejando casar. Eu estou, Nicholas confirmou, sentindo o peso e a correção da decisão. Surpreendentemente, parece que estou. Precisamente às 2 gangues, Nicholas apresentou-se na residência Blackwood, em Berkeley Square. Ele foi admitido pelo mordomo e conduzido não para a sala de estar formal, mas para um estudo menor, claramente usado como biblioteca pessoal. Elelanena esperou lá, vestindo um simples vestido de musseline verde que complementava seus olhos, seu cabelo arrumado em um estilo mais casual do que o alabor da noite anterior. Ao seu lado estava William Piton, cuja presença Nicholas apreciou. Isso mostrou que Elelanena levou a discussão a sério e desejava uma testemunha para proteger a reputação de ambos. Vossa Graça, Elelanena cumprimentou, fazendo uma reverência graciosa. Obrigada por ter vindo. Você conhece meu irmão, Capitão William Patton. Apenas por reputação, Nicholas respondeu, reconhecendo William com um aceno respeitoso. Eu ouvi que você se distinguiu consideravelmente na península. Você é gentil em dizer isso, Vossa Graça. William respondeu cautelosamente.
Ele estava claramente avaliando Nicholas, determinando se o Duque era um salvador genuíno ou um tipo diferente de ameaça para sua irmã. Vamos dispensar as formalidades, Nicholas sugeriu, sentando-se apenas depois que Elenena o fez. Eu proponho que nos dirijamos um ao outro pelos nomes dados, pelo menos em particular. Se vamos casar, parece absurdo manter tal distância cerimonial. Eu concordo, Elenena disse, embora ela corasse ligeiramente usando seu nome. Nicholas, então você recebeu minha carta e entendeu as condições? Eu fiz, ele confirmou. Permita-me apresentar minha própria posição claramente para que não haja mal-entendidos. Ele pausou, garantindo que tinha a atenção completa de ambos. As dívidas de seu pai, como eu entendo de discretas investigações que conduzi na noite passada, totalizam aproximadamente US$ 45.000. Uma soma substancial, certamente, mas bem dentro de minha capacidade de quitar sem significativa tensão financeira. William empalideceu. 45.000. Eu sabia que era ruim, mas não tão ruim. Seu pai tem sido bastante hábil em ocultar a extensão total, Nicholas continuou. Múltiplos credores, alguns excessivamente impacientes, sem união com a fortuna Ashworth. A propriedade Blackwood teria sido apreendida dentro de 6 meses, possivelmente menos. Elenena fechou seus olhos brevemente, dor cruzando suas feições. E você está disposto a assumir essas dívidas? Eu estou, Nicholas respondeu simplesmente. Com minhas próprias condições, é claro. Aqui estava o momento em que suas próprias demandas poderiam fazer todo o arranjo desmoronar. Elenena abriu seus olhos, encontrando seu olhar firmemente. Que condições? Primeiro, Nicholas começou, contando em seus dedos. O acordo não será tratado como um presente para seu pai, mas como parte de nossos acordos de casamento. Os fundos passarão por um truste, garantindo que ele nunca mais acumule tais dívidas. Uma mesada razoável será estabelecida, mas seus dias de jogo imprudente estão acabados. William acenou em aprovação. Sensato. Continue. Segundo, seu pai assinará documentos cedendo todo o controle futuro das propriedades Blackwood a você, Elenena, sob minha tutela, até que quaisquer filhos de nossa união atinjam a maioridade. Eu não confiarei o legado de sua família a um homem que quase o destruiu através de decisões tolas. Elenena mordeu seu lábio. Pai nunca concordará com isso facilmente. Ele não terá escolha, Nicholas disse não de forma rude. A alternativa é a prisão de Dior. Apresentado assim, eu acredito que ele verá a razão. E terceiro, William incitou o terceiro. Nicholas voltou seu olhar totalmente para Eleanor, intensidade em seus olhos, fazendo-a sentir como se estivessem sozinhos no estudo. Nosso casamento pode começar como um arranjo pragmático, mas eu insisto em genuíno respeito mútuo e parceria honesta. Eu não quero uma esposa que me tema ou que meramente cumpra obrigações conjugais por dever. Se vamos fazer isso funcionar, deve ser com comunicação aberta e autonomia mútua dentro de limites razoáveis. Limites razoáveis. Eleanor ecoou intrigada. Eu não esperarei que você me ame, Nicholas esclareceu. Nem fingirei sentimentos que não possuo. Mas eu esperarei fidelidade e discrição em assuntos afetando a duquesa e aparência pública de união respeitável. Em troca, eu oferecerei o mesmo. Mais liberdade para buscar quaisquer interesses que você desejar, viajar quando possível, e voz genuína em decisões afetando nossas vidas e propriedades. Foi uma oferta extraordinária, mais autonomia do que a maioria das esposas em sua posição poderia sonhar em possuir. Elenena sentiu a emoção apertar sua garganta. Você está essencialmente me oferecendo parceria em vez de casamento tradicional. Eu estou oferecendo ambos, Nicholas corrigiu. Casamento legal com toda a sua proteção e compromisso, mas estruturado como parceria entre iguais em vez de posse de mulher por homem. Ele inclinou-se para a frente, expressão séria. Eleanor,
Eu testemunhei casamentos miseráveis o suficiente para reconhecer que verdadeira compatibilidade não exige amor romântico. Exige respeito, honestidade e objetivos compartilhados. Eu acredito que podemos construir algo genuinamente bom juntos, mesmo sem paixão de conto de fadas. William observou a troca com crescente fascínio. Vossa Graça, Nicholas, isso é tudo extremamente heterodoxo. Heterodoxo, Nicholas concordou, mas honesto. Eu prefiro casamento incomum, mas genuíno à união convencional, mas miserável. Ele virou-se para Eleanor novamente. Então, meus termos são aceitáveis? Eleanor olhou para William, que deu um leve aceno. A decisão era dela, mas ele apoiaria qualquer escolha que ela fizesse. Ela respirou fundo, sentindo o peso do momento. Tudo em sua vida a havia levado a este ponto de escolha. Aceitável. Ela respondeu, sua voz firme, apesar da magnitude do que ela estava concordando. Com uma adição própria, as sobrancelhas de Nicholas se ergueram. Nomeio. Eu quero um papel ativo na administração de suas propriedades de caridade. Eleanor disse. Eu entendo que o Ducado de Thornfield mantém várias escolas e hospitais para inquilinos. Eu desejo envolver-me nesses esforços, não meramente como patrona nominal, mas como administradora ativa, ajudando a moldar políticas e programas. Genuína surpresa cruzou o rosto de Nicholas, seguida por algo que poderia ter sido deleite. A maioria das mulheres pediria joias ou residências em Bath. Você pede trabalho. Eu peço propósito, Eleanor corrigiu. Se eu vou ser sua duquesa, eu desejo ser útil, não meramente decorativa. Então estamos em completo acordo, Nicholas disse. E pela primeira vez desde que entrou no estudo, ele sorriu. Não um sorriso social educado, mas genuína expressão de prazer que transformou seu rosto inteiro. Eleanor Patton, você é uma mulher extraordinária. William pigarreou. Então eu presumo que deveríamos discutir cronograma. Quebrar o noivado de Eleanor com Ashworth causará escândalo suficiente. Quanto mais rapidamente pudermos apresentar uma alternativa respeitável, melhor. Concordado. Nicholas acenou. Eu proponho o seguinte. Esta noite, Eleanor informará Lord Ashworth que o noivado está terminado. Eu estarei presente para apoio se você desejar, embora eu entenda se você preferir lidar com o assunto privadamente. Eu quero você presente, Eleanor disse imediatamente. A ideia de enfrentar Richard sozinha, de suportar sua inevitável fúria e desprezo, era quase insuportável. Muito bem. Então amanhã meu advogado começará a preparar toda a documentação necessária, acordos de casamento, liquidação de dívidas, transferências de propriedade. Simultaneamente, eu farei anúncio formal de nossas intenções aos jornais. O escândalo será intenso inicialmente, mas minha posição fornecerá alguma proteção. Quanto tempo até que possamos casar? William perguntou pragmaticamente. Licença especial do arcebispo pode ser obtida dentro de uma semana. Talvez menos, dada minha posição e contribuições para a igreja, Nicholas replied. Eu prefiro casamento privado na capela de minha propriedade rural em Sussex, em vez de espetáculo público em Londres. Menos oportunidade para interrupção por aqueles que possam se opor à união. Eleanor sentiu a realidade da situação começar a solidificar-se. Dentro de dias, sua vida inteira seria transformada. Isso é extraordinariamente rápido. Velocidade serve múltiplos propósitos, Nicholas explicou. Isso minimiza o período durante o qual você está vulnerável à pressão social para reconsiderar. Isso demonstra a seriedade de minhas intenções e, francamente, ele acrescentou com um pragmatismo característico. Quanto mais longo o noivado, maior a oportunidade para complicações surgirem. William levantou-se, oferecendo sua mão a Nicholas. Então, parece que tem um novo cunhado em perspectiva. Eu deveria avisá-lo, Duque, que se você causar à minha irmã um momento de sofrimento desnecessário, título e fortuna não o protegerão de minha resposta.
Nicholas levantou-se, apertando a mão de William firmemente. Aviso justo e apreciado. Eu posso oferecer similar garantia de minhas intenções. Eleanor merece respeito e consideração. Qualquer falha em fornecê-lo será minha, não dela. Eleanor observou a troca entre os dois homens com emoção apertando seu peito. Após anos de passivamente aceitar o que outros decidiam por ela, ela estava finalmente assumindo o controle de seu próprio destino. Havia terror nisso certamente, mas também emocionante possibilidade. Nicholas virou-se para ela estendendo sua mão. Então, nós concordamos. Você se tornará minha duquesa sob os termos que discutimos. Eleanor colocou sua mão na dele, sentindo o calor e a força de seu aperto. Estamos de acordo, ela confirmou. Embora eu deva admitir que ainda estou um tanto atordoada pela rapidez de tudo. Assim como eu, Nicholas admitiu, um toque de humor suavizando sua expressão usualmente séria. 24 horas atrás eu estava preparado para outra década de celibato determinado. Agora eu me encontro ansiosamente antecipando o matrimônio. A vida é repleta de surpresas notáveis. Falando em surpresas, William interjetou, claramente relutante em arruinar o momento, mas sentindo-se obrigado a abordar o assunto. Como exatamente planejamos explicar isso aos nossos pais? Especialmente considerando que eles ainda acreditam que Eleanor está felizmente noiva de Ashworth. Eleanor horrorizada em seu foco nos detalhes práticos do arranjo com Nicholas. Ela havia momentaneamente esquecido que seus pais retornariam de suas obrigações sociais dentro de horas, esperando encontrá-la ainda devotada a Richard Ashworth. Nós enfrentaremos isso juntos, Nicholas disse firmemente, claramente reconhecendo sua crescente ansiedade. Com sua permissão, eu permanecerei aqui esta tarde. Quando seus pais retornarem, nós apresentaremos a situação como o destino cumpre. Menos oportunidade para discussão prolongada. Meu pai ficará furioso, Eleanor avisou. Independentemente da resolução de suas dívidas, ver sua filha quebrar um noivado vantajoso ferirá seu orgulho. Seu pai perderá o direito à indignação quando ele assinar documentos reconhecendo que ele quase levou a família à ruína através de jogos imprudentes. Nicholas respondeu, uma ponta entrando em sua voz. Caso ele escolha argumentar, eu terei satisfação em lembrá-lo desse fato. William riu abruptamente. Oh, eu vou desfrutar completamente de testemunhar aquela conversa. Pai raramente encontra alguém disposto a confrontá-lo diretamente. Então foi decidido que Nicholas permaneceria na residência Blackwood, aguardando o retorno dos pais. Enquanto isso, Eleanor teria algumas horas preciosas para se preparar para o confronto que certamente viria. Mas primeiro havia a questão de Richard Ashworth. Este conde Ashworth apresentou-se em Berkeley Square às 6 da manhã naquela noite. Sulqueme, e como era seu hábito nas noites em que ele não tinha compromissos sociais anteriores. Ele esperava encontrar Eleanor sozinha na sala de estar, talvez com sua mãe bordando discretamente no canto, a rotina estabelecida de seu noivado. Em vez disso, ele foi conduzido ao estudo onde ele encontrou não apenas Eleanor, mas também William, e um cavalheiro que ele reconheceu com crescente choque como o Duque de Thornfield. Ashworth, Nicholas cumprimentou friamente, não se levantando, um desdém calculado que imediatamente estabeleceu a hierarquia social do encontro. Vossa Graça, Richard respondeu, confusão e irritação misturando-se em sua expressão. Eu não esperava encontrá-lo aqui. Eleanor. Ele virou-se para ela, tentando assegurar alguma medida de controle. O que está acontecendo? Por que há necessidade desta audiência formal? Eleanor levantou-se reunindo sua coragem. Durante toda a conversa ela praticou as palavras mentalmente centenas de vezes. Agora, enfrentando a realidade de Richard diante dela, ela encontrou sua voz surpreendentemente firme. Richard, nosso noivado está terminado. Eu estou quebrando nosso arranjo. Efetivo imediatamente.
Silêncio absoluto seguiu seu pronunciamento. Richard olhou para ela como se ela tivesse acabado de anunciar sua intenção de voar para a lua. Seu o quê? Ele finalmente conseguiu. Elelanena, isso é absurdo. Você não pode simplesmente quebrar nosso noivado. Acordos foram assinados. Anúncios foram feitos. Metade de Londres celebrou nossa união apenas na noite passada. E ainda, é exatamente o que ela está fazendo. Nicholas interveio calmamente. E eu sugeriria que você aceitasse a decisão graciosamente, Ashworth. Richard girou sobre ele, incredulidade dando lugar à furiosa compreensão. Você, isso é obra sua, não é? Uma valsa, uma conversa no terraço e você pensou que poderia simplesmente roubar minha noiva. Ninguém roubou ninguém, Elelanena disse firmemente, recusando-se a ser reduzida a um troféu disputado entre dois homens. Eu tomei uma decisão baseada em observações simples e indiscutíveis. Você não me respeita, Richard. Você nunca teve. Você me trata como posse inadequada, exigindo correção constante, não como parceira valorizada. Isso é ridículo, Richard cuspiu. Eu lhe ofereci tudo, título, posição, segurança. O que mais você poderia possivelmente querer? Consideração básica, William sugeriu secamente. Bondade comum, a cortesia de não insultá-la publicamente em seu próprio baile de noivado. Richard o ignorou completamente, focando sua crescente fúria em Elelanena. Você entende o que está jogando fora. Minha família não tolerará esta humilhação. Eu garantirei que você seja socialmente arruinada, que nenhum homem decente jamais considerará cortejá-la. Ameaças vazias, Nicholas disse com voz perigosamente baixa. Pois você vê, Ashworth, a senhorita Patton já está comprometida comigo. A declaração caiu como uma bomba no estudo silencioso. Richard então corou furiosamente. Isso é impossível. Vocês acabaram de se conhecer. Você deve tê-la deliberadamente comprometido, seduzido-a para longe de mim. Cuidado com sua língua, William avisou, dando um passo ameaçador em direção a Richard. Questionar a virtude de minha irmã exigirá satisfação. Paz, Capitão Petton. Nicholas levantou sua mão calmamente. Não há necessidade de duelar com um homem tão obviamente em desvantagem. Ele retornou seu olhar para Richard, plena autoridade ducal, irradiando de cada linha de seu porte. Quanto à sedução ou compromisso, eu lhe asseguro que nada impróprio ocorreu. Eu simplesmente reconheci o que você, em sua arrogância, falhou em perceber que Elelanena Petton é uma mulher extraordinária, merecendo tratamento muito melhor do que o desprezo desprezível que você ofereceu. Você não pode fazer isso, Richard insistiu, desespero começando a infiltrar sua raiva. Os arranjos financeiros, as conexões comerciais com o pai dela, tudo estava estabelecido. Minha família investiu recursos substanciais com base nesta união. Seus investimentos serão reembolsados integralmente, Nicholas disse friamente. Meu advogado o contatará amanhã com documentação apropriada. Você não sofrerá perda financeira de qualquer tipo. Ele pausou, deixando o peso de sua próxima palavra assentar. A menos, é claro, que você escolha contestar isso publicamente. Nesse caso, eu me sentiria compelido a compartilhar certas observações sobre seu tratamento de Elelanena que não refletiriam favoravelmente em seu caráter. Foi uma ameaça velada, mas inconfundível. Richard reconheceu a futilidade de mais discussão. Enfrentando um duque cuja posição social vastamente excedia a sua própria, com a própria noiva declarando inequivocamente seu desejo de quebrar o noivado, ele não tinha terreno em que se apoiar. Você se arrependerá disso, Elelanena. Ele disse finalmente, voz tremendo com fúria contida. Quando você descobrir que o grande duque de Thornfield não é o salvador que você o imagina ser, quando sua novidade desaparecer e ele buscar entretenimento em outro lugar, você entenderá o erro que você cometeu. Eu penso que não, Elelanena respondeu calmamente,
surpresa pela tranquilidade que sentia. Porque, ao contrário de você, Richard, Nicholas me ofereceu honestidade desde o início. Não há ilusões entre nós, nem falsas promessas, apenas respeito mútuo e acordo claro. Isso é mais do que você jamais me deu. Richard olhou de Eleanor para Nicholas, então para William, buscando alguma rachadura em sua frente unida. Não encontrando nenhuma, ele virou-se abruptamente em direção à porta. Muito bem, que você tenha felicidade com sua união precipitada. Quando terminar em desastre, e terminará. Não espere simpatia de mim ou de ninguém em meu círculo. Nós não iremos, Nicholas disse friamente. Eu solicito que você não retorne a esta residência. Quando a porta fechou atrás de Richard com considerável força, Helena sentiu a tensão que ela havia segurado em seus ombros começar a aliviar. Estava feito. Não havia como voltar agora. Bem, William disse após um momento de silêncio que foi consideravelmente menos dramático do que eu temia. Eu pensei que ele poderia desafiar Nicholas para um duelo. Ashworth não é tolo o suficiente para desafiar um duque para um duelo por uma mulher que claramente não deseja mais casar com ele. Nicholas observou. Seria humilhação social além da pessoal. Ele virou-se para Eleanor, expressões suavizando. Você está bem? Eu sei que não deve ter sido fácil enfrentá-lo. Eu estou bem, Eleanor garantiu, surpreendendo-se ao descobrir que era verdade. Na verdade, eu estou melhor do que bem. Pela primeira vez em meses, eu sinto que posso respirar apropriadamente. Seu momento de camaradagem foi interrompido pela chegada do mordomo, anunciando que Lord e Lady Blackwood haviam retornado e desejavam ver Helena imediatamente na sala de estar formal. Aqui vamos nós, William murmurou. Prepare-se para a tempestade. Lord Blackwood, um homem corpulento, de meia-idade cujo rosto ostentava as marcas de décadas de excesso, levantou-se abruptamente quando Helena entrou no quarto com Nicholas e William. Lady Blackwood permaneceu sentada, mas sua expressão alarmada sugeria que ela já havia adivinhado que algo estava terrivelmente errado. Helena, o que é isso? Lord Blackwood exigiu. O mordomo mencionou que Lord Ashworth partiu em considerável fúria, e agora você aparece com o Duque de Thornfield. Como se... Ele pausou, processando a cena diante dele com crescente compreensão. Eleanor, o que você fez? Eu quebrei meu noivado com Richard Ashworth, Helena declarou, forçando-se a encontrar o olhar de seu pai diretamente. Eu vou casar com o Duque de Thornfield em vez disso. Lady Blackwood soltou um pequeno grito de choque. Lord Blackwood simplesmente olhou, seu rosto passando por uma série de cores. Pálido, então vermelho, então quase roxo. Você fez o quê? Ele finalmente rugiu. Garota tola, você entende o que você fez? O arranjo com Ashworth era nossa salvação. Sem essa união, estamos arruinados. Não exatamente, meu senhor. Nicholas interveio calmamente, dando um passo à frente. Se você me permitir explicar a situação e quem o diabo pediu sua opinião. Lord Blackwood virou sua fúria em Nicholas. Isso é um assunto de família. Você não tem o direito de interferir. Pai! Eleanor exclamou, horrorizada pela grosseria. Mas Nicholas simplesmente levantou sua mão tranquilizadoramente, completamente imperturbado pelo acesso de raiva. Pelo contrário, meu senhor, eu tenho todo o direito. Como futuro marido de Helena, os assuntos de sua família tornam-se meus. E como um homem com meios consideráveis para quitar suas dívidas, eu sugiro que você modere seu tom e ouça o que eu tenho a propor. Lord Blackwood abriu sua boca, então fechou-a novamente, o significado das palavras de Nicholas lentamente penetrando. Quitar minhas dívidas, ele repetiu cautelosamente. Todas elas, Nicholas confirmou. 445 reindolls, de acordo com minha informação, uma soma considerável, certamente. Mas gerenciável. Em troca, você assinará a documentação cedendo o controle das propriedades Blackwood a Helena sob minha tutela
e aceitará uma mesada estruturada que prevenirá a futura acumulação de tais dívidas. Você não pode simplesmente, isso é absolutamente. Lord Blackwood gaguejou, dividido entre alívio pela salvação financeira e indignação pela perda de controle. É extraordinariamente generoso. Lady Blackwood interjetou suavemente, encontrando os olhos de Elelanena com uma expressão complexa misturando surpresa, preocupação maternal e algo que poderia ter sido respeito. Vossa Graça, você está verdadeiramente disposto a assumir as obrigações de meu marido como parte do acordo de casamento? Eu estou, Nicholas confirmou. Elelanena não deveria sofrer pelos erros de seu pai, nem deveria ser forçada a um casamento com um homem que claramente não a valoriza apropriadamente, meramente para salvar sua família das consequências de jogos imprudentes. A crítica direta foi um insulto calculado, e Lord Blackwood corou furiosamente. Como você ousa? Como eu ouso? Nicholas ecoou, voz assumindo uma ponta de aço. Eu ouso porque, ao contrário de você, meu senhor, eu valorizo Eleanor pelo que ela é. Uma mulher inteligente e capaz merecendo respeito e consideração. Não como uma moeda de troca a ser negociada para cobrir dívidas que você criou através de comportamento irresponsável. William fez um som estrangulado que poderia ter sido risada suprimida. Elelanena simplesmente observou, fascinada e ligeiramente aterrorizada, enquanto Nicholas sistematicamente desmantelava as objeções de seu pai. Agora, Nicholas continuou, você tem uma escolha simples, Lord Blackwood. Aceite meus termos. Quitação completa da dívida em troca de controle responsável das propriedades e bênção de nosso casamento. Ou recuse e enfrente a prisão do devedor quando seus credores perderem a paciência. Qual será? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lord Blackwood olhou de Nicholas para Elelanena, claramente buscando alguma fuga, alguma maneira de manter tanto a salvação financeira quanto a autoridade patriarcal. Não encontrando nenhuma, ele finalmente colapsou em uma cadeira, de repente parecendo muito mais velho e derrotado. Muito bem, ele murmurou. Eu aceito seus termos. Excelente, Nicholas disse, triunfo em sua voz perfeitamente contido. Meu advogado preparará toda a documentação necessária. Eu espero que você esteja disponível para assinar os papéis amanhã à tarde. Lady Blackwood levantou-se, aproximando-se de Elelanena com hesitação estranhamente tocante. Minha querida, você tem certeza disso? Eu sei que Lord Ashworth não era ideal, mas casamento com um estranho, mesmo um duque, é um passo extraordinário. Eu estou certa, mãe. Elelanena respondeu gentilmente. Nicholas me ofereceu escolha e respeito. Isso é mais do que Richard jamais fez. Então você tem minha bênção, Lady Blackwood disse silenciosamente, surpreendendo a todos na sala de estar. Ela virou-se para seu marido. E você dará o seu também, Henry. Nossa filha encontrou um homem disposto a salvá-la, não meramente financeiramente, mas de um casamento que a teria tornado miserável. O mínimo que podemos fazer é apoiá-la. Lord Blackwood resmungou algo que poderia ter sido acordo. Ele claramente reconheceu que mais oposição seria fútil quando tanto sua esposa quanto seu filho, obviamente, apoiavam a decisão de Elelanena. Quanto ao tempo, Nicholas continuou, movendo-se para detalhes práticos. Eu proponho o casamento dentro de uma semana. Licença especial já foi solicitada. A cerimônia ocorrerá em minha propriedade rural, em Sussex, apenas com a família imediata presente. Uma semana, Lady Blackwood repetiu fracamente. Mas, Vossa Graça, isso é mau tempo para preparar algo apropriado. O vestido de noiva sozinho. Elelanena vestirá o que ela desejar. Nicholas disse firmemente. Este casamento é sobre união de duas pessoas, não exibição social. Quanto mais simples e mais privado, melhor. Elelanena sentiu uma onda de gratidão por sua compreensão. A ideia de outro espetáculo público, como o desastroso baile de noivado, era quase insuportável. Então está decidido, William declarou,
claramente satisfeito com o resultado. Elelanena casará com Nicholas dentro de uma semana. Enquanto isso, eu presumo que o anúncio aparecerá nos jornais amanhã. Sim, Nicholas confirmou. O Times, o Morning Chronicle e os principais jornais da sociedade. Melhor controlar a narrativa desde o início. Haverá escândalo, Lady Blackwood avisou. Preocupação maternal ressurgindo. Pessoas farão terríveis especulações. Deixe-os falar, Elelanena disse, surpreendendo-se com sua própria coragem. Eu prefiro escândalo temporário a uma vida permanente de miséria. Nicholas sorriu para ela, expressão carregando aprovação que aqueceu algo profundo dentro dela. Bem dito, e qualquer um tolo o suficiente para espalhar rumores maliciosos descobrirá que o Duque de Thornfield protege o que é dele. O pronome possessivo deveria ter sido possessivo, até ameaçador. Em vez disso, Elelanena o achou estranhamente reconfortante. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha um aliado poderoso, alguém disposto a ficar entre ela e as crueldades do mundo. O resto da noite passou em um turbilhão de detalhes, discussões sobre documentação legal, preparativos de viagem para Sussex, mensagens a serem enviadas a membros da família estendida. Quando Nicholas finalmente partiu perto da meia-noite, deixando para organizar os múltiplos arranjos necessários, Elelanena sentiu exaustão completa, mas era exaustão satisfatória, o tipo que vem de ação decisiva em vez de resignação passiva. Ela havia mudado o curso de sua própria vida, assumido o controle de seu destino de maneiras que ela nunca havia imaginado possíveis. Elelanena. William a encontrou na biblioteca, onde ela havia buscado um momento de solidão após a partida de Nicholas. Como você está? Honestamente, eu não estou certa, Eleanor admitiu, afundando em uma cadeira familiar. Tudo aconteceu tão rapidamente. 24 horas atrás, eu estava resignada a casar com Richard. Agora eu estou noiva de um duque. Eu mal conheço. William sentou-se em frente a ela, expressão séria. Você tem dúvidas, porque se você tem, ainda se não é tarde demais. Nicholas parece um homem de honra. Se você mudasse de ideia, eu acredito que ele entenderia. Elelanena considerou a questão cuidadosamente. Ela tinha dúvidas, certamente. Medo do desconhecido, ansiedade sobre casar com um estranho essencial, preocupações sobre se ela poderia adequadamente cumprir o papel de duquesa. Tudo isso rodopiava em sua mente. Mas, acima de tudo, havia uma certeza fundamental. O que quer que o futuro reservasse com Nicholas seria melhor do que a vida de desespero silencioso esperando por ela com Richard. Eu não tenho dúvidas suficientes para reconsiderar, ela disse finalmente. Nicholas me tratou com mais respeito em 2 dias do que Richard demonstrou em 6 meses. Isso deve significar algo. Significa tudo, William concordou. E pelo que vale a pena, eu aprovo inteiramente. Thornfield é um homem de substância e integridade. Você poderia fazer muito pior. Elelanena sorriu ligeiramente. Elogio moderado de fato. Muito bem, então permita-me ser menos moderado. William corrigiu com um sorriso. Eu acredito que você e Nicholas podem ser notavelmente bem adequados uma vez que superarem o constrangimento inicial. Vocês ambos possuem considerável inteligência. Vocês ambos valorizam a honestidade acima da artimanha social, e vocês ambos foram claramente feridos por expectativas externamente impostas. Ele pausou. Talvez, apenas talvez, vocês pudessem curar essas feridas juntos. A possibilidade pairou no ar entre eles, tentadora e aterrorizante simultaneamente. Poderia um casamento baseado em pragmatismo crescer em algo mais profundo? Poderia o respeito mútuo florescer em afeto genuíno? Elelanena não sabia, mas pela primeira vez ela permitiu-se esperar. A semana seguinte passou em um borrão de atividade. Como Nicholas previu, o anúncio de seu noivado apareceu nos jornais da manhã e enviou ondas de choque através da sociedade de Londres. A noiva de um visconde quebrou seu compromisso de casar com um duque recluso. Salas de estar viam isso com especulação.
Alguns sussurravam: Elelanena deve ter deliberadamente se comprometido para capturar Thornfield. Outros insinuaram que o duque, em sua solidão, havia se tornado excessivamente suscetível à sedução por uma jovem bonita. Os mais maliciosos sugeriram que ambos estavam usando um ao outro. Elelanena, por título e fortuna. Nicholas, por razões que permaneciam sinistramente vagas. Elelanena suportou a fofoca com surpreendente graça, em grande parte porque Nicholas manteve sua palavra sobre proteção. Quando Lady Worthington tentou interrogá-la em um infeliz encontro na modista, Elelanena simplesmente sorriu e redirecionou a conversa. Quando velhos conhecidos cruzaram para o outro lado da rua para evitá-la, ela ergueu seu queixo e continuou andando. Nicholas, por sua parte, tornou-se uma presença constante em Berkeley Square. Ele vinha diariamente, às vezes para discutir detalhes práticos de seu iminente casamento, mas frequentemente simplesmente para conversar. Foi durante essas conversas que Eleanor começou a vislumbrar o homem por trás do título ducal. Nicholas provou ser surpreendentemente bem lido, com particular interesse em filosofia política e teoria econômica. Ele solicitou as opiniões de Elelanena sobre vários tópicos: reforma agrária, educação de inquilinos, crianças, até mesmo o crescente papel das mulheres em empreendimentos comerciais, e genuinamente pareceu valorizar seus insights. Você percebe, Eleanor observou durante uma dessas discussões, a maioria dos homens consideraria opiniões femininas sobre tais assuntos completamente sem valor? A maioria dos homens, Nicholas respondeu secamente, são tolos que desperdiçam metade do potencial intelectual da humanidade devido a preconceitos sem sentido. Eu prefiro não estar entre seu número. Foram momentos como esses que deram a Elelanena a esperança de que William estava certo, que ela e Nicholas poderiam verdadeiramente formar uma parceria de substância. Houve também momentos de tensão, é claro, quando o advogado de Nicholas apresentou os acordos de casamento para revisão. Elelanena ficou chocada com a generosidade dos termos. Além de sua substancial massa e mesada mais do que generosa, ela receberia controle incomum sobre propriedade pessoal e voz legal em decisões envolvendo as propriedades Thornfield. Isso é extraordinário, ela disse, examinando os documentos. A maioria dos homens nunca concederia a uma esposa tal autonomia. Você não é a maioria das mulheres, Nicholas respondeu simplesmente, e os nossos não serão a maioria dos casamentos. Os termos refletem isso. Mas quando chegou a questão do dever conjugal, a expectativa de herdeiros que todo casamento aristocrático carregava ambos tornaram-se visivelmente desconfortáveis. Precisamos discutir isso, Nicholas disse finalmente, forçando-se a abordar o tópico delicado. Eu entendo que o aspecto físico do matrimônio pode ser desafiador, especialmente dado o quão rapidamente chegamos a este arranjo. Elelanena corou furiosamente, mas forçou-se a encontrar seu olhar. Eu entendo meu dever se é isso que você está perguntando. Continuação de sua linhagem exige herdeiros. Dever, Nicholas repetiu, alguma emoção indefinível cruzando seu rosto. Sim, eu suponho que sim. Mas Elelanena, eu quero que você saiba que não a pressionarei. Quando e se tal intimidade ocorrer, será porque estamos ambos confortáveis, não porque a obrigação marital o exige. A consideração em suas palavras tocou Elelanena profundamente. Obrigada, ela disse suavemente, por entender que este aspecto do casamento pode exigir ajuste. Nós temos tempo, Nicholas garantiu. Sem pressa, sem expectativas irracionais, apenas honestidade mútua sobre o que cada um de nós está pronto para dar. Foi uma conversa estranha, pragmática a ponto de parecer fria. No entanto, para Elelanena, ofereceu imenso conforto. Nicholas não via seu corpo como propriedade a ser reivindicada na noite de núpcias, mas como um aspecto de parceria a ser navegado com comunicação e respeito. Quantas noivas poderiam reivindicar o mesmo? Finalmente, uma semana após seu noivado relâmpago, o dia do casamento chegou.
Eleanor viajou para Sussex com sua família na carruagem de Nicholas, observando a paisagem de Londres gradualmente ceder ao campo aberto. A propriedade Thornfield, em Sussex, provou ser tão impressionante quanto o esperado. Vasta extensão de terreno ondulado pontuada por florestas antigas, com uma mansão palaciana, erguendo-se como uma coroa de pedra no centro. Mas foi a capela que capturou a atenção de Elelanena. Uma pequena estrutura de pedra antiga envolta em era. Ela ocupava uma colina suave com vista para os jardins abaixo. Havia uma intimidade nela que nenhuma grande cerimônia de Londres poderia igualar. Foi construída no século XII, Nicholas explicou, aparecendo ao seu lado enquanto ela contemplava o edifício. Todo o Duque de Thornfield, por 12 gerações, casou dentro destas paredes. Eu espero que você não a ache muito primitiva. É perfeita, Eleanor disse honestamente, maravilhada com a história contida naquela pedra antiga. Muito melhor do que um espetáculo público. A cerimônia em si foi simples a ponto de austeridade, apenas família imediata presente, os pais de Eleanor claramente ainda processando a dramática mudança de circunstâncias. William irradiando aprovação silenciosa, e a irmã de Nicholas, Lady Beatrice, que abraçou Eleanor com surpreendente calor, considerando que eram virtualmente estranhas. O padre local conduziu o serviço com dignidade apropriada. Eleanor, vestindo um simples vestido de seda creme que havia pertencido à mãe de Nicholas, estava ao lado de seu noivo e proferiu os votos que a ligavam a ele para a vida. Eu, Elelanena Margaret Pitton, tomo você, Nicholas James Blackwood, para ser meu legítimo marido, para ter e para segurar deste dia em diante, para o melhor ou para o pior, para o mais rico ou para o mais pobre, na doença e na saúde, até que a morte nos separe. A voz de Nicholas, quando ele proferiu seus próprios votos, estava firme, carregando peso de compromisso, estendendo-se além de meras palavras rituais. Eu, Nicholas James Blackwood, tomo você, Eleanor Margaret Peyton, para ser minha legítima esposa, para ter e para segurar deste dia em diante, para o melhor ou para o pior, para o mais rico ou para o mais pobre, na doença e na saúde, até que a morte nos separe. Quando o padre os declarou marido e mulher, quando Nicholas inclinou-se para selar sua união com um beijo casto, Elelanena sentiu o peso e a estranheza do momento em igual medida. Ela era agora duquesa de Thornfield, ligada a este homem que havia sido um estranho meros dias atrás. No entanto, enquanto eles viraram para encarar suas famílias como um casal, enquanto ela via a aprovação tranquila nos olhos de Nicholas e sentia o apoio firme de sua mão sob a dela, Eleanor permitiu-se uma pequena centelha de otimismo. Talvez William estivesse certo. Talvez o respeito pudesse crescer em afeto. Talvez a honestidade pudesse construir uma fundação para algo genuíno. Apenas o tempo revelaria. O café da manhã do casamento foi, como tudo mais na cerimônia, notavelmente simples comparado aos padrões aristocráticos usuais. Uma longa mesa estabelecida no grande salão da mansão Thornfield acomodou o pequeno grupo confortavelmente. A comida era excelente, uma fazão assado, salmão fresco, vegetais do jardim da propriedade, mas sem a extravagância ostensiva caracterizando típicos banquetes de casamento de Londres. Elelanena sentou-se ao lado de Nicholas na cabeceira da mesa, agudamente consciente do anel de ouro agora adornando seu dedo. Era um círculo simples gravado internamente com palavras latinas que Nicholas havia traduzido para ela. Vídeos, fé e verdade. Apropriado, ela havia murmurado quando ele o deslizou em seu dedo durante a cerimônia. Para um casamento baseado em honestidade. Agora, observando suas famílias interagir, William engajado em conversa animada com Beatrice, seus pais se comportando com decoro incomum sob o olhar vigilante de Nicholas. Eleanor sentiu o completo surrealismo de sua situação.
8 dias atrás, ela havia sido miseravelmente resignada à vida como viscondessa Ashworth. Agora ela era duquesa de Thornfield, casada com um homem que era essencialmente um estranho, apesar dos votos que eles acabaram de trocar. Você está quieta, Nicholas observou suavemente, inclinando-se para que só ela pudesse ouvir. Arrependimentos já. Sem arrependimentos. Elelanena respondeu honestamente, apenas absorvendo como drasticamente minha vida mudou em tão pouco tempo. Compreensível, Nicholas concordou. Eu reconheço que forcei isso com velocidade indecorosa. Se você precisar de tempo para se ajustar, para se sentir confortável em sua nova posição, tempo seria apreciado. Eleanor admitiu, grata por seu entendimento. Embora eu deva confessar, parte de mim mal pode esperar para começar. Você mencionou que eu poderia me envolver com as escolas e hospitais do ducado. Genuíno prazer cruzou o rosto de Nicholas. De fato. Na verdade, eu pensei que você poderia começar já esta semana, se desejar. A escola da vila local precisa desesperadamente de renovação, e a atual professora, senhorita Hartley, expressou interesse em expandir o currículo além da leitura básica e costura. Expandindo como? Elelanena perguntou. Interesse atingiu o pico. Matemática, geografia, talvez até alguma ciência elementar, Nicholas explicou. Conceitos radicais para uma escola de vila, certamente. Mas eu acredito que até crianças de inquilinos merecem educação adequada. Senhorita Hartley concorda, mas precisa de apoio de alguém com posição para superar objeções de conservadores locais. Elelanena sentiu a excitação crescer dentro de seu peito. Aqui estava a propósito, trabalho significativo, estendendo-se além de obrigações sociais decorativas. Eu adoraria isso, ela disse ansiosamente. Quando eu poderia encontrar a senhorita Hartley? Amanhã, se você desejar, Nicholas respondeu, sua expressão aquecendo com seu entusiasmo. Embora talvez você mereça pelo menos um dia para se estabelecer em sua nova casa antes de mergulhar nos negócios do ducado. Bobagem, Elelanena declarou. O ócio nunca me agradou. Quanto mais cedo eu começar, melhor. Nicholas estendeu a mão pela mesa, cobrindo a mão dela com a sua em um gesto inesperado de afeto que a fez prender a respiração. Eu acredito, Elelanena. Eu posso ter tomado a decisão mais sábia de minha vida ao casar com você. A sinceridade em sua voz, o calor naqueles olhos azuis tempestade, agitou algo profundo dentro do coração de Elelanena. Talvez este casamento de conveniência pudesse de fato se tornar algo mais profundo do que ambos haviam antecipado. Enquanto o café da manhã do casamento concluía e suas famílias começavam a partir, William com promessas de visitar dentro do mês, seus pais com visível alívio em sua salvação financeira, Elelanena encontrou-se sozinha com Nicholas no grande salão de entrada da mansão Thornfield. Devo mostrar-lhe seus aposentos? Nicholas perguntou, de repente formal novamente, como se incerto como proceder, agora que estavam verdadeiramente sozinhos como marido e mulher. Isso seria muito apreciado, Eleanor respondeu, igualmente incerta. Ele a conduziu através de corredores forrados com retratos de duques e duquesas anteriores de Thornfield, cada rosto parecendo observar sua passagem com graus variados de aprovação ou julgamento. Finalmente eles pararam diante de uma porta ornamentada de carvalho esculpido. Estes são os aposentos da duquesa, Nicholas explicou, abrindo a porta para revelar uma suíte de quartos decorados em azuis suaves e cremes. A luz do sol derramava-se através de altas janelas com vista para os jardins e flores frescas perfumavam o ar. Eles se conectam aos meus próprios aposentos através daquela porta. Ele indicou uma entrada conectante. Embora ela permaneça trancada, a menos que você deseje o contrário. A consideração tocou Eleanor profundamente. Obrigada, Nicholas, por tudo, por me salvar de um destino miserável, por me tratar com tal respeito e gentileza. Você não precisa me agradecer, ele disse suavemente, dando um passo mais perto. Se alguma coisa,
Eu deveria agradecer a você por concordar com este arranjo, por confiar a um quase estranho seu futuro. Eles estavam meras polegadas separados, o ar entre eles carregado com algo que nenhum dos dois poderia totalmente nomear. Por um momento, Elelanena pensou que ele poderia beijá-la, verdadeiramente beijá-la, não o toque cerimonial casto de lábios que selou seus votos. Mas Nicholas meramente levantou sua mão aos seus lábios, pressionando um beijo gentil em seus nós dos dedos. Descanse bem, Elelanena. Amanhã começa nossa nova vida juntos. Quando ele saiu, fechando a porta suavemente atrás dele, Elelanena afundou na cama luxuosa, sua mente girando com os eventos extraordinários da semana passada. Ela havia passado de desespero resignado à esperança cautelosa, de noiva indesejada de um vaidoso vice-conde, a duquesa respeitada de um homem notável. Enquanto ela se preparava para dormir naquela noite, auxiliada por sua nova dama de companhia, Elelanena pegou sua reflexão no espelho. A mulher olhando de volta parecia diferente de alguma forma, mais viva, mais presente, mais ela mesma do que ela havia sido em anos. Talvez ela pensou, enquanto o sono finalmente a tomava, que este casamento inesperado provaria não meramente uma fuga de um destino, mas uma jornada em direção a algo muito mais precioso, felicidade genuína, verdadeira parceria e possivelmente até amor. 6 meses depois, o inverno havia se estabelecido sobre Sussex com graça tranquila, envolvendo a mansão Thornfield em um manto de neve intocada. Na escola da Vila Renovada, Eleanor estava diante de um grupo de estudantes ansiosos, seus rostos iluminados com curiosidade, enquanto ela demonstrava um simples experimento científico com água e gelo. Você vê, ela explicou, quando a água congela, ela realmente se expande. É por isso que o gelo flutua em vez de afundar. As crianças ofegaram em maravilha, e Elelanena sentiu aquele surto familiar de satisfação que vinha de nutrir mentes jovens. Senhorita Hartley, observando do canto, irradiava aprovação. Enquanto a lição concluía e as crianças se agasalhavam em seus casacos de inverno, Nicholas apareceu na porta, neve empoeirando seu cabelo escuro. O coração de Elelanena executou seu agora familiar salto à visão dele. Uma reação que havia crescido mais forte a cada dia que passava de seu casamento. Pronta para retornar para casa, duquesa? Ele perguntou, oferecendo seu braço. Pronta, vossa graça. Ela respondeu com um sorriso que falava de piadas particulares e crescente intimidade. Na carruagem, retornando à mansão Manosansão, Nicholas a puxou perto contra o frio. Eu recebi uma carta de William hoje, ele mencionou. Ele escreve que Richard Ashworth deixou Londres inteiramente, aposentou-se para a sua família de Surat. Eu não consigo me fazer sentir satisfação em sua miséria, Eleanor admitiu. Embora eu esteja profundamente grata por não estar compartilhando isso como sua esposa. Assim como eu, Nicholas disse, seu braço apertando em torno dela. Eleanor, há algo que eu devo lhe dizer. Algo que eu estive tentando encontrar a coragem de dizer por semanas. Ela olhou para ele, coração de repente acelerando. O que é isso? Quando eu propus a você naquela noite em seu baile de noivado, eu acreditei que estava oferecendo um arranjo prático. Nada mais. Uma parceria de conveniência e respeito mútuo. Ele pausou, seus olhos buscando os dela. Eu estava errado. Ou talvez eu estava mentindo para mim mesmo então. Nicholas, deixe-me terminar. Ele interrompeu gentilmente. Estes últimos meses com você têm sido os mais felizes de minha vida. Sua inteligência, sua compaixão, sua dedicação feroz em melhorar a vida de nossos inquilinos, Elelanena. Você capturou completamente meu coração. O que começou como respeito se tornou algo muito mais profundo. Eu a amo, Elelanena. Verdadeiramente, completamente, irrevogavelmente. Lágrimas brotaram nos olhos de Elelanena, mas eram lágrimas de alegria.
Oh, Nicholas, eu estive esperando por semanas para ouvi-lo dizer aquelas palavras, aterrorizada em dizê-las primeiro, para que eu não parecesse tola. Eu o amo também, com todo o meu coração. Ele a beijou então profundamente e completamente, derramando cada emoção que ambos haviam contido naquele um momento perfeito. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego e sorrindo. Parece, Nicholas disse com admiração em sua voz. Nosso arranjo prático tornou-se bastante imprático, afinal. Maravilhosamente imprático. Elelanar concordou, rindo através de suas lágrimas felizes. Quem teria pensado que um casamento começado para escapar da humilhação levaria a tal profunda felicidade? Amor tem um jeito de nos surpreender, Nicholas respondeu, puxando-a perto novamente, enquanto a carruagem os levava para casa através da neve que caía suavemente. Graças a Deus eu compareci àquele maldito baile de noivado. Graças a Deus eu encontrei a coragem para intervir. Graças a Deus você disse sim. Graças a Deus de fato, Elelanena sussurrou, encostando sua cabeça contra seu ombro, seu coração transbordando de gratidão e amor. Seu casamento, começado em escândalo e apressadamente arranjado, havia florescido em exatamente o que ambos haviam secretamente esperado. Mas nenhum dos dois ousou esperar uma verdadeira união de corações, mentes e almas. A humilhação que havia parecido um fim havia provado o início de sua maior bênção. E nos anos que se seguiram, enquanto eles construíam uma vida juntos cheia de amor, propósito e parceria, ambos Nicholas e Elelanena frequentemente refletiam sobre aquela noite fatídica quando o destino interveio, transformando desgosto em esperança, e a proposta inesperada de um duque em uma história de amor para as eras. Eles tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina, cada um criado com os valores de educação, compaixão e respeito que seus pais compartilhavam. As escolas do Ducado de Thornfield tornaram-se modelos de reforma educacional progressiva, com Eleanor pessoalmente liderando esforços para garantir que todas as crianças, independentemente do nascimento, tivessem acesso à educação de qualidade. Nicholas continuou suas práticas de negócios inovadoras, mas sempre com Elelanena ao seu lado, sua parceira em todos os sentidos. Ela provou possuir uma mente afiada para o comércio, e muitos de seus investimentos mais bem-sucedidos resultaram de seus insights e conselhos. Quanto a Richard Ashworth, ele eventualmente casou com uma calma Ace que tolerou sua arrogância com resignação tranquila. Rumores ocasionalmente alcançaram Londres sobre sua infelicidade conjugal, mas Eleanor recusou-se a extrair qualquer satisfação disso. Ela havia aprendido que a verdadeira felicidade vinha não do triunfo sobre os outros, mas de construir uma vida de significado e amor com alguém que a valorizasse completamente. William visitou frequentemente, tornando-se o tio favorito das crianças e conselheiro confiável tanto para Nicholas quanto para Elelanena. Ele também eventualmente encontrou seu próprio amor, casando com uma jovem inteligente que compartilhava sua paixão por reforma social. Lady e Lord Blackwood, vivendo confortavelmente sob a mesada estabelecida pelo truste de Nicholas, gradualmente aceitaram que a escolha escandalosa de sua filha havia resultado em felicidade muito maior do que qualquer união sancionada pela sociedade poderia ter proporcionado. Lady Blackwood particularmente deleitou-se em seus netos, frequentemente comentando como Eleanor havia se tornado uma mulher notável, embora ela sempre soubesse, é claro, que sua filha possuía força extraordinária. E Eleanor, agora duquesa de Thornfield, mulher de influência e mãe de 3, frequentemente pausava em seus dias ocupados para refletir sobre a jornada extraordinária que a havia trazido a este lugar de profundo contentamento. A garota que uma vez sentou-se resignadamente diante de seu espelho, preparando-se para uma vida de desespero silencioso, havia se transformado em uma mulher de propósito, poder e amor.
Ela havia aprendido que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de desastre, que a coragem de escolher seu próprio caminho, mesmo quando parece impossível, pode levar a possibilidades além de seus sonhos mais selvagens. E que o amor verdadeiro, não o tipo de conto de fadas, mas o tipo construído sobre respeito, honestidade e parceria genuína, era a maior bênção de todas. Em uma particular noite de inverno, muitos anos depois daquele fatídico baile de noivado, Nena estava com Nicholas no terraço de sua mansão, observando a neve cair suavemente sobre os jardins abaixo. Seus filhos brincavam dentro, suas risadas flutuando através das janelas abertas como música. "Você alguma vez se arrepende?" Nicholas perguntou, puxando-a para seu abraço. "A escolha precipitada que fizemos, a maneira como escandalizamos toda Londres." Nena olhou para o homem que havia se tornado sua âncora, seu parceiro, seu verdadeiro amor. "Nem por um único momento," ela respondeu. "E você?" "Apenas," ele disse, sorrindo. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar depois de todos esses anos que eu não a encontrei antes. Eles estavam juntos no frio do inverno, aquecidos pelo amor que haviam construído e pela vida que haviam criado juntos. E enquanto a neve continuava caindo, cobrindo o mundo em renovação branca, Eleanor sabia com absoluta certeza que cada escolha difícil, cada momento de dúvida, cada segundo de coragem que havia levado a este momento havia valido a pena completamente. Pois às vezes a maior humilhação pode levar ao maior amor. E às vezes o duque mais inesperado pode mudar seu destino de maneiras que você nunca ousaria sonhar. O fim. Obrigado por ficar conosco até o fim desta jornada emocional. Se esta história tocou seu coração, nós o convidamos a assinar, curtir, comentar e compartilhar nosso canal. Seu apoio nos inspira a continuar criando mais histórias de amor, redenção e reviravoltas de tirar o fôlego. Ajude-nos a alcançar nossos primeiros 2.000 inscritos e juntos continuaremos compartilhando contos que aquecem o coração. No final deste vídeo, você verá uma sugestão para outra de nossas histórias históricas. Clique e deixe-se encantar por outro conto inesquecível. Com toda a nossa gratidão, Ecos de